Pessoal, continuamos aqui no 5 de agosto, agora é 4h30 da tarde. E dizer para vocês que eu estou empolgadíssimo com as minhas visualizações. Aos poucos, né, o pessoal vai assistindo e vão aparecendo as visualizações. Sinceramente, eu não sei se a pessoa só abre o vídeo e pensa, isso aí não me interessa, e vai embora do vídeo, não assiste, mas as visualizações estão ali, né? E aumentou um inscrito, então eu estou com 3 inscritos. Para mim, isto é fantástico, né? E falando para vocês, dentro do que é surreal, né? Eu trabalho com essas proteções nas pernas, nos joelhos, porque de tantos acidentes sofridos, né, em cima da moto, em cima não, né, no chão, porque é na hora que eu caio. Eu já sofri tantos acidentes e eu tenho as 2 pernas fraturadas, né? Fraturadas e consertadas. Aí é que tem muito ferro, muito arame, porca, parafuso e tudo mais, né? Então, e quando vai para o chão, o joelho principalmente, né? Rala, ali vai e ali tem muito ferro, sabe? E sorte minha que até hoje eu não abri novamente essas pernas, esses joelhos, porque ali seria muito complicado, né, por já ter tudo isso de cirurgia e de materiais, né? Mas assim, ó, espero que alguém tenha assistido meu último vídeo aí. E no meu último vídeo eu falei que rolou um sexo ali, tinha rolado um sexo de manhã ali e tal. E essas proteções até me ajudaram muito, porque tem aquela posição de joelhos, né, em que eu fico de joelhos, e essas proteções eu vi que como me ajudaram, porque era num ambiente na rua, no meio do mato. Nossa, escolhi outro lugar horrível. Por que eu escolho esses lugares? Tem um caminhão em cima do outro, um caminhão mais barulhento do que o outro, e eu vim gravar. É porque eu parei aqui, tinha começado a chover, e eu fui falar com o meu mecânico da peça que ele tá vendo para minha moto e tal. Parei aqui, tinha um telhadinho aqui, porque começou a chover e não me dei conta que aqui logo adiante tem um sinal, e essa porcaria desses monte de caminhões param bem aqui, uma barulheira. Espero que a gravação esteja saindo, que vocês consigam escutar, né? Mas assim, ó, eu, na minha vida, nos meus relacionamentos, eu comecei a escutar depois, né, de uma relação. Eu escutava uau, sabe? Tinha um uau, como se aquilo tivesse sido muito bom, muito diferente. No início eu achava que era uma, outra mulher que queriam me agradar, aquela coisa de, né, quer agradar, dizer que foi bacana e tal, mas não foi tudo aquilo, né? Mas com o passar dos anos e como as mulheres eram muito diferentes e eu sempre escutava uau, eu comecei a achar que eu era bom nisso. E hoje, quando eu gravei aquele vídeo falando de sexo hoje de manhã, me ocorreu o seguinte: o que é tu realmente receber um uau, né? É porque realmente tem algo diferenciado aí, né? E o que seria diferenciado?
se eu disser para vocês que o sexo está sempre presente na minha cabeça, está sempre presente. Eu tô aí trabalhando, eu tô correndo, eu tô em cima da moto, eu vou para cá, eu vou para lá, mas o sexo está sempre presente, na minha mente ele está presente. E eu vou contar para vocês, quando em 2001, eu sofro um acidente gravíssimo, né? E vocês vão perguntar o que é um acidente gravíssimo. Eu diria, tu vai dizer, deve ser uma batida muito forte, né? Então eu vou dizer para vocês assim, ó, que tal tu estar numa estrada vicinal de terra, cheia de curvas, tu a mais de 100 km por hora, de moto, tu bater de frente num trator, puxando uma carreta agrícola com rodados de trator, aquelas rodas enormes, aqueles tratores de granja, aqueles tratores que a roda tem mais de 2 metros de altura e 80 centímetros de largura. E isso é a carreta que o trator está puxando. Eu já bati no trator e depois eu passei batendo na carreta agrícola e vou parar quase 60, 70 metros depois disso. Esse acidente me causou fraturas e tal. Eu fraturei todo o lado esquerdo do rosto, né? E fraturei aqui. Eu fraturei a tíbia aqui, né? A tíbia começa abaixo do joelho aqui, né? É esse osso aqui, né? Eu fraturei a tíbia, né? E aqui em cima, onde tem aquele T, o osso faz aquele encaixe aqui no joelho. Aquele T se chama platô tibial. Aquele T eu destruí. Aquele T não sobrou nada. E o osso abriu aqui, o osso abriu de fora a fora e foi até lá embaixo quebrado. Aí é que é cheio de ferro, tem hastes, porcas, parafusos. Agora eu vou dizer para vocês, tu bater num trator não é uma coisa surreal, né? E o rosto, né? Meu lado esquerdo do rosto, envolvendo acima do olho, o olho e a parte abaixo do olho. O lado esquerdo eu botei todo para dentro. Mas foi tudo reconstituído com titânio, com tela, com arame. E eu posso dizer para vocês que vocês não sabem que eu bati nesse trator. Ficou bom, ficou muito bom. O remendo ficou muito bom. Mas assim, ó, quando aconteceu isso em 2001, eu tinha 37 anos de idade e eu me lembro que recentemente tinha tido os ataques das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, aquela que desabaram lá. E eu, na época, quando eu voltei à realidade depois do acidente, foi 1 mês depois que eu me acidentei. Para mim, aquele evento foi as minhas Torres Gêmeas. Eu desabei, eu me destruí, eu me desconfigurei, né? Então, para mim, aquilo vinha muito na minha cabeça. Bah, isso aí foi as minhas Torres Gêmeas. Eu me desmanchei, né? E na época, eu sempre criei meu filho sozinho desde bebê. Eu tenho um filho que eu criei sozinho desde bebê. Dessas minhas andanças com mulheres, foi de uma andança dessas, mas uma mulher que eu até iria ficar com ela. Não deu certo e tal, e eu fiquei sozinho com meu filho bebê no colo. A minha vida muda bastante a partir daí, né? E nessa época, meu filho tinha 4 anos. Meu filho ainda estava com 4 anos. Pequenininho, aquelas crianças
super miúdas, pequenas, e o meu filho vivia no meu colo. E logo depois do acidente, a primeira coisa que me veio na minha recuperação era como eu iria pegar meu filho no colo, com a perna quebrada, né? A perna estava quebrada, toda remendada e tal. E eu digo, como é que eu vou pegar meu filho no colo? Eu preciso da perna e agora eu não tenho a perna, né? Então foi a primeira. Então assim, eu quero colocar para vocês o que era realmente importante na minha vida em 2001, eu com 37 anos de idade. Primeiro de tudo, o meu filho. Tanto que foi o meu primeiro pensamento. E o meu segundo pensamento, de alguém que gosta muito de sexo, eu pensei, cara, eu vou conseguir me ajoelhar, dobrar esse joelho de novo e transar nessa posição de joelho. Eu me lembro que foi o meu segundo pensamento. E eu não perguntava para os médicos, eu vou conseguir transar de novo ajoelhado, mas era um pensamento real para mim. Eu me preocupava com isso. E hoje até, depois de ter transado e eu ter me ajoelhado e tal, eu digo, cara, me lembrei de tudo isso. Mas olha como as coisas na minha vida são surreais. E dizer para vocês assim, o que eu ia falar? Eu ia dizer uma coisa em função... Eu não aguento o barulho. O barulho aqui agora, essa porcaria desses ônibus. Que lugar horrível. Nunca mais paro aqui. E daí dizer para vocês assim, Agora parou um pouco o barulho. Vai chegar a ficar tonto. Até me perdi, eu nem sei mais o que eu ia falar. Mas assim, o que eu ia dizer. Posso dizer que no passado, o que é tu receber uau na hora do sexo? Tu tem que ser alguém diferenciado. E aonde que eu era diferenciado? Eu posso dizer para vocês que lá atrás eu tinha minhas frescuras, eu tinha o meu nojo, não vou dizer que eu fazia tudo. E o que o sexo evoluiu para mim? Evoluiu no sentido de não tem mais nojo, não tem mais isso eu não faço. E na verdade tem eu faço tudo. E nesse eu faço tudo inclui todas as posições, inclui beijos de qualquer tipo, posições todas possíveis e imagináveis, boca, língua, olhos, o que tu puder, mãos, principalmente mãos, e tu vê que eu não falei da parte principal. A parte principal chega a ficar perdida no meio de tantas opções. Fui!